Bom dia a todos. Meu nome é Raquel Caran, eu sou advogada, falo de Curitiba, no Brasil, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a figura do Steward Ownership na jurisdição brasileira. Como vocês sabem, e está sendo discutido ao longo do evento, hoje saiu na publicação, um dos fundamentos da estrutura do Steward Ownership é a separação de direitos políticos de direitos econômicos. Na análise brasileira, isso significa mexer na estrutura da empresa, na estrutura de capital da empresa. Então, diferente de pensar nas condutas, nas ações que uma empresa tem, olha para a empresa a partir da organização do poder político de voto e do poder econômico de recebimento de recursos, de resultados financeiros dessa atividade. O direito brasileiro entende que o acionista, o sócio, não pode abrir mão do direito de receber benefício financeiro. Então, a única previsão legal é a previsão de abrir mão de direitos políticos por meio de ações preferenciais, que estão limitadas a 50% do capital social. Esse é um dos desafios da aplicação da Steward Ownership no direito brasileiro, na medida que a gente não pode automaticamente criar ações com direitos políticos separados dos direitos econômicos. O direito econômico é inerente à participação societária no Brasil. Formas de fazer isso são formas híbridas, ou seja, a organização tem que ter um ente com finalidade lucrativa e um ente sem finalidade lucrativa para alcançar, no resultado final, a proporção que deseja de direitos políticos e direitos econômicos. Toda vez que existe uma figura híbrida, uma organização sem fins lucrativos participando de uma com fins lucrativos, existe uma discussão no Brasil de possível entendimento pela Receita Federal de desvio de função da organização sem fins lucrativos. Muito embora a lei não vede, e se os lucros dessa atividade forem reinvestidos na atividade sem fins lucrativos e nunca distribuídos aos associados, entende-se que não haveria nenhuma vedação legal para isso acontecer. O que existe é um entendimento da Receita Federal, numa solução de consulta vinculante, de que sem fins lucrativos majoritária numa participação societária poderia incidir em desvio de função e discussão de perdas de imunidades e isenções fiscais, o que a gente entende que pode ser considerado um risco nessa estrutura. O que existe, então, de alternativas é trabalhar com veículos, né, ou mesmo veículos de investimento, como fundos filantrópicos, para a organização desse capital. A gente entende que também é possível e deve ser amplamente discutido com a Receita Federal e demonstrado o valor de se manter imunidades e isenções, entendendo que as organizações podem coexistir sem desvio de finalidade, e também contratualmente estabelecer essas obrigações. A gente também entende, aqui no Brasil, que existe um amplo caminho a se percorrer nessas discussões, porque muito embora o que diga respeito à conduta tenha uma visão um pouco mais clara hoje em dia, o que diz respeito à estrutura societária ainda precisa ser mais desenvolvido no Brasil, especialmente para esta nova economia, em que você precisa ter outros atores exercendo poder dentro da empresa. E hoje a lei brasileira não acomoda, ela não está em condições de receber
esses atores e ela precisa ser modificada, reestruturada e discutida para isso acontecer. Então, na parte do Brasil, da publicação da Purpose, em que colaboramos, a análise é feita a partir desses elementos. Entender que a visão da sociedade passa por condutas e estruturas, e dentro de estruturas, o caminho do steward ownership requer separação de direitos políticos e econômicos, que não são, desde logo, previstos na legislação brasileira e que, para serem implantados, demandariam uma estrutura híbrida, com e sem fins lucrativos, e isso desperta uma discussão fiscal que também precisa ser enfrentada. É um prazer estar aqui. Esse tema é um dos temas mais interessantes e modernos do direito societário, e tenho certeza que, a partir dessa publicação e dessas discussões, ainda mais elementos virão para a nossa análise. Obrigada.